Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida, no lar de cada um, meus amados irmãos. Quero passar aqui para agradecer a Deus por mais um dia, que Ele nos deu esta oportunidade, E também agradecer a todos que têm contribuído, que têm ajudado, Obrigado aí. E passando para também desejar a todos um feliz aniversário, você que está completando mais um anozinho de vida, que Deus te dê muitos e muitos anos de vida e paz, amém, gente? Meus amados irmãos, passando aqui nesta manhã para trazer mais uma reflexão da palavra, e é muito importante, Você tiver um tempinho, agora você trabalha, mas depois você salva o vídeo aí e quando você tiver um tempo, você assiste até o fim, gente. Assiste. Eu creio que Deus vai sim falar com você através dessa mensagem. Eu creio, Comigo sempre, cada mensagem de Deus fala, Comigo sempre eu fico observando, a palavra de Deus, porque é aonde eu tenho que me fortalecer, aonde eu tenho que ter mais importância de ter com Deus, Então a minha vida, lutando para colocar a minha vida 100% em Deus, e não é fácil, gente, não é fácil, Porque são muitos empecilhos, muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos tropeços, mas é gemendo, chorando, que nós vamos semeando a palavra de Deus. Amém, gente? Meu amado, minha amada, irmã, irmãos, estou aqui com uma palavra maravilhosa, Aonde o exemplo que Deus dá para mim, para você, o exemplo de uma construção, Uma construção. Você que trabalha como pedreiro, você sabe o que é uma construção, Você que trabalha como arquiteto, você sabe o que é a construção. Então, eu trabalho como construtor, espiritual. Aí já é a mesma comparação de você fazer um prédio desse, uma casa dessa. Então é a mesma coisa que a palavra está dizendo, Como é que nós construímos, não é assim? Então é muito importante você pegar a sua Bíblia, e examinar junto comigo. E também pega um copo com água, coloca aí do seu ladinho, E vamos refletir. Fica aí, não vai sair não, Vamos lá. Depois você puder, compartilhe, amém? Compartilhe, se inscreva aí no meu canal aí, gente. Dá uma força aí no canal, Para que eu possa mostrar a grandeza de Deus, É a grandeza de Deus, o que Deus faz, o que Deus está fazendo, É só nós observar os mandamentos de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então vamos lá. Aqui em Mateus capítulo 7, ontem a pregação foi Mateus 7:7, Mateus 7, versículo 24 em diante, do 7 ao 24. Vamos refletir aí, Os dois fundamentos. Dois fundamentos. Então são duas construções. Duas construções. Então, aqui nas cartas de Mateus, mostra esses dois fundamentos. Lá em Paulo também mostra o fundamento. Lancei o fundamento como prudente construtor. Mas cada um veja como construir. Ninguém pode construir a não ser o qual é Jesus Cristo. Outro fundamento, outro lançamento nós não podemos colocar. Outro ensinamento a não ser a palavra de Deus. Amém? Tem muitos sofrendo, tem muitos cancerosos, tem muitos leprosos dentro da igreja da tristeza. Quando você vai nos cultos da tristeza, o povo sem força, o povo dormindo, o povo
apagado. Mas por quê, pastor? Porque nós temos que ter a libertação, né? E tem muitos pastores que não trabalham com libertação, né? Então, você que precisa de uma libertação, neste domingo às 6 da tarde eu convido você. Você que quer ser liberto de alguma coisa da área da sua vida. Então venha neste domingo às 6 horas, porque nós vamos fazer o culto de libertação, culto, adoração a Deus. Vamos adorar, louvar, cantar, né? Para quem? Para Deus. Que toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Amém, gente? Amém. É como eu preguei essa noite. Se você ama, você quer amar, ame primeiro a Deus. Depois você ama o que você quiser amar. Mas o seu amor tem que estar em Deus. Primeiramente a Deus, depois o amor você coloca onde você quiser. Mas Deus tem que ser em primeiro lugar. Amém, gente? Então vamos lá. Todo aquele, pois, vírgula, presta atenção. Todo aquele, vírgula, pois, vírgula, que ouve estas minhas palavras, estas minhas palavras, entendeu? Não são palavras, minhas palavras, são muitas palavras, são muitas pregações, tem milhares e milhares de pessoas pregando a palavra de Deus. Então muitos pregam, mas veja o que está pregando. Quem lê, entenda para poder você explicar. Se você lê a Bíblia e não entende, então busque o entendimento para poder você explicar em espírito a palavra de Deus. Amém, gente? Presta bem atenção. Que ouve estas minhas palavras e as praticar. Tem pessoas que ouvem, mas ela não pratica. Tem pessoas que só pegam na Bíblia quando vem na igreja. Só quando vem na igreja ela pega na igreja. Então ela não pratica. Será comparado. Olha, a um homem prudente, gente. O que é prudente? Trabalhador. Um homem trabalhador. Amém? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Entendeu agora? Quando você edifica, cava o alicerce de uma casa, você vai cavar um alicerce fundo para que a sua casa, ao levantar o alicerce, ao colocar o alicerce, ele fica uma base firme, para que toda a estrutura da casa, ela venha ficar firme. Então pode vir o que vier, como diz aqui, e caindo a chuva, a chuva transborda os rios, né? Sopra os ventos e deram com ímpio contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Diga a glória a Deus. Ponto. Essa rocha, porque nós somos o templo, Quando nós colocamos nosso templo em Jesus, na palavra de Deus, então nós seremos fortalecidos. Então, quando vier doenças, problemas, levantos, dificuldades, barreiras, você não vai se abalar. Por quê? A sua confiança está na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, e se na palavra do homem, porque tem muitos que estão na palavra do homem e não na palavra de Deus. Tem muitos que estão na palavra do pastor,
na palavra do padre, na palavra do apóstolo, na palavra de fulano, de cicrano, do bispo, palavra de missionária, está na palavra, mas não está na palavra de Deus. Entende agora? Parou um pouco para pensar? Refletiu? Quando você deixa a confiança na palavra e passa a confiar nas minhas palavras, então você vai até achar gostoso, lindo, vai ser tocado pela palavra, né? Vai levantar até cabelo, vai arrupiar, ou então você vai chorar. Mas quando vier os problemas, as lutas, você não vai lembrar. Por que não vai lembrar? Porque você edificou a sua casa em mim. Você confiou no pastor e não confiou em Deus Todo-Poderoso, em Jesus. Então, essa é a diferença. Aonde você vai colocar a sua vida? Sua vida, o seu prédio, seu templo, é assim? Nós somos o templo do Espírito de Deus. Se eu não quero o Espírito de Deus, eu sou o templo do Espírito da sinagoga, né? O Espírito da carne. E as obras da carne levam à destruição, e as obras do Espírito levam à salvação. Amém? A carne leva à destruição, o Espírito à salvação. Né? Carne, destruição, Espírito, salvação. Para refletir. Carne, destruição, Espírito é salvação. Presta atenção. Não vai dormir não, já está dormindo já. Oh, meu Deus do céu. Nem comecei aí, já está dormindo aí. Ei, levanta a cabeça. Vamos lá. Presta atenção, Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando. Vai brincando, vai brincando. Presta atenção não, presta não. Ó, vai apagando. E o diabo diz, ei, acorda. Senão o diabo derruba. Se você não acordar, o diabo derruba. E derruba mesmo. Que rapaz. Versículo 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não os a praticar, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você entende agora? Se você edifica a sua casa no pastor, é areia. É areia. Então você deixou de confiar na rocha para confiar no comedor de angu. No pastor. Daqui a pouco o pastor te envergonha e você desmorona. Irmão, não podemos fazer isso. Porque olha o que a palavra mostra. 27. Caiu as chuvas, transbordando os rios, sopra o vento e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que tristeza, né, gente? Para um pouco para pensar. Você edificou sua casa no homem? Quando veio a doença, a dificuldade, a fome, a barreira, as lutas, você passou a murmurar, a reclamar, você passou a se desesperar, porque você edificou no pastor, não edificou na rocha, que é Jesus. Entende? Você não edificou na rocha, você edificou no pastor. E hoje a sua vida, como é que está a sua vida hoje? Cheio de doença, cheio de enfermidade, cheio de vícios, cheio de ódios, cheio de briga, cheio de contenda, cheio de divisão, não perdoa seu irmão, e aí vai.
Porque você edificou sua casa na areia, no pastor. Você entendeu agora? Se você não entendeu, estude de novo. Estude. Vai para a Bíblia e preste atenção no que está escrito. Porque a sua vida depende de você. Aonde você quer levar a sua alma? Para onde? Para o céu? Ou para o largo de fogo e enxofre? Aonde você quer botar a sua alma? No inferno ou no céu? Aí é com você. Me diga, me mostra aí, onde é que tu quer botar a tua alma? No inferno? Porque com as concupiscências e os prazeres da carne, tu está jogando sua alma no inferno. Entenda agora. Ah, não quer entender não, né? Aí é contigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você não quer ouvir não, né? Um dia você vai ouvir. Você está ignorando, né? Ah, Deus me livre de eu ser crente. Não te preocupa não. Deus não precisa de você. Agora vamos ver. Vai continuando. Continue o imundo sendo imundo. Continue o injusto. Quem é injusto? Roubando a Deus. Seja fiel não. Não tire os 10% que é de Deus. Continue roubando. O problema é seu. Depois. Ah, mas o pastor não me avisou. Quê? Está escrito, meu compadre. Sabe que hora eu estou pregando essa palavra? Hein? 10 horas e 42 minutos. Estou pregando essa palavra. Um dia que nós estiver na presença de Deus, essa palavra vai estar perante a você. Você vai dizer para Deus, mas eu não sabia, tal dia, tal hora, eu passei uma palavra te explicando e você não deu ouvido. Entende agora? Tudo que eu planto, Deus nota. Tudo que você planta, Deus nota. Por quê? Porque o julgamento é Ele. Ele vai julgar. E quando nós apagar o que está nessa carcaça velha aqui, vai se apagar tudo. Mas o que Deus registrou está lá. Eu vou ver tudo que eu fiz, de ruim, de bom, tudo eu vou ver lá. Vou lá, Deus vai me mostrar tudo que eu fiz. Está escrito, irmão. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus vai voltar. Ele diz, quando eu for e vós se preparar, eu vou voltar para receber para mim mesmo. Diga agora a Deus. Então não se prepara não. Continue fumando, continue bebendo, continue fazendo coisas erradas. Pode continuar, não tem problema. Lembra, se você soubesse o dia que você vai morrer, era muito importante. Mas isso Deus não deixa ninguém saber. Nem a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Então Deus não deixou ninguém saber, porque se soubesse o dia, o que é que ia acontecer? Não, se Jesus vai voltar amanhã, então hoje eu vou pro forró, vou brincar, amanhã eu me converto. Não é assim? Porque ele diz aqui no versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Por isso, vai ser grande surpresa Jesus voltando. Vai pegar de surpresa, ninguém vai saber. Então você sabe o que vai acontecer, nós sabemos, você sabe qual é a amargura que você vai passar, você sabe o que está na sua frente? Sabe não, né? Ninguém sabe. Então para um pouco para refletir, edifique sua casa em Cristo Jesus. Aceita Jesus como único e salvador e libertador. Seja fiel. Chega para o pastor. Pastor, o que eu devo fazer? Ser fiel. Crer. Acreditar na palavra de Deus. Tire os 10% que é de Deus. Tire. Jesus diz, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Só que tem muitos falando de Malaquias, né? Malaquias, se você não der, você é amaldiçoado, não sei o quê.
quem botou o dízimo, a fidelidade não foi Malaquia, não foi o homem que botou fidelidade para você ser fiel a Deus, não foi o homem que escreveu. Então muitos usam aquela passagem de Malaquias: trazei todos os dias para a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida em sua vida. Então Deus está falando na palavra, mas quem colocou essa palavra aí foi o homem, que escreveu foi o homem inspirado pelo Espírito de Deus. Mas o roubar, quem colocou não roube foi o próprio Deus. Você pode querer mudar os mandamentos, querer tudo, mas Deus diz que nem um i, nem um tio pode ser mudado do que está escrito na palavra de Deus. Nada pode ser mudado. E quem mudou? Quem mudou para você ser fiel? Foi pastor? Não, foi Deus. Aonde, pastor? Está nos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. O que significa furtar? Não é roubar? Então quem colocou foi Deus, não foi o homem não. Se você não devolve o que é de Deus, simplesmente tudo que você tem é seu. Não é de Deus, é seu. Não é de Deus. Então tudo que você tem, será que vai ter como pagar a sua salvação? Sua alma? Porque quando você morrer, você vai levar o quê? Me diga. O que você vai levar? Nada. Nada. Então, se você não conquistou a sua herança, você não quis a salvação de Cristo, então para onde é que você vai? Me diga. Para onde você vai? Para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Está aqui, ó. Está em Mateus 31, 25, 31. Lê lá. Lê. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me hospedaste. Eu era pastor. E o seu dízimo você não deu para o seu pastor. Era forasteiro e você não hospedaste. O que? O dízimo, o seu dízimo é para pagar água, luz, aluguel, comprar terreno, é para a manutenção da obra de Deus, é a sua fidelidade, seu dízimo. Entendeu agora? Seu dízimo é para isso, para a obra de Deus. Mas Deus diz, não furte, você está roubando, você não aceita. Teve pessoas que saíram da minha igreja porque eu falei que estava roubando. Eu estou falando, não furte, é a mesma coisa de roubar. Se você não devolve os 10% de Deus, você está roubando, não é a mim não. Eu não tenho nada, tudo é a obra é dele, a obra é de Deus. Aí você não tira os 10% e continua na teimosia do seu coração, caminhando, fazendo a sua própria vontade, mas lá na frente você vai sentir na pele. Você vai sentir na pele o que você está plantando. Não se preocupa não. Pode brincar, farrar, fazer o que você quiser. Fique à vontade. Lembra, a porta do céu você fecha. Está escrito na Bíblia, irmão. Fora. Você sabe qual é os que vão ficar fora? Os que não vão entrar no reino do céu? Você sabe? Não, né? Ah, pastor, mas eu vou entrar no reino do céu, porque eu sou pastor, sou pastora, sou lavada, sou remida no sangue de Jesus, eu vou para o céu. É bom? Glória a Deus. Estou falando, sabe os que não vai para o céu? Fora fica. Apocalipse 22, versículo 13. Olha. Versículo 15. Olha aqui, presta atenção. Fora, os que não entram no reino do céu. Fora, fica os cães. Pastor, e o que é os cães? Cães significa pessoas que atacam por detrás. Pessoas que derrubam as pessoas, falam mal das pessoas, trama, quer matar a pessoa. Cães. Os feiticeiros. Só o que tem é pessoas com gás de ramo na mão. Feiticeiro, esse não entra no céu. Os impuros. Ah, pastor, e o que é impuro? Vai para a Bíblia. Tudo que você traz para dentro de você imundo, você torna seu corpo impuro.
nenhum, está na Bíblia, você não pode fazer e você faz, então você está trazendo a mentira, o ódio, carne abominada ao Senhor, não é assim? Se você parar para analisar, Malaquias está lá, Isaías está mostrando, você que passa noites em lugares escuros, come carne de porco, para aí, a impureza, o impuro está aí. Então, Isaías 64, vamos lá, Isaías 64, se eu não me engano, né? Eu acho, né? É que a memória é pouca, mas eu creio que seja Isaías 64. Vamos lá, vamos saber se é mesmo? O que eu acho bom é mostrar na palavra. Ô, papai querido, as mãos cheias de coisa e querem pegar as coisas. Vamos lá, Malaquias, Isaías, cadê Isaías? Isaías, está aqui, ó. Isaías, achei Isaías 60, deixa eu ver se é 60, não é 60, 40, 50. Observa para você entender. 60, achei 60, 65, versículo 4, 5. Olha aí o que diz, o que é impuro. Presta atenção. Aqui que mora entre os sepulcros. Vocês moram entre os sepulcros? Nós não moramos, não? Na cidade que nós moramos, o cemitério não é dentro da cidade? Não é assim? Entre os sepulcros, nós moramos na cidade e o cemitério está no meio da cidade. Entendeu agora, gente? O cemitério está onde? No meio que mora entre os sepulcros. Entendeu? O cemitério está onde? Na cidade. Ó, entre os sepulcros. E passa as noites em lugares misteriosos, né? Que é lugar misterioso? Forró, balada, cachaça, festa. Vai a lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Aí, para aí. Povo que se diz, fique onde está, não te chegue a mim, porque sou mais santo do que tu. Tu és no meu nariz como fumaça de fogo que ardem o dia todo. Peraí. Isso é coisas impuras. Entende? Coisas impuras. E quem tem essas coisas impuras, a Bíblia diz, fora fica o quê? Os cães, os feiticeiros, os impuros, tá vendo? Os assassinos. Pastor, assassino vai ficar muita gente, né? Porque o povo está matando um atrás do outro, não. Isso aí não é assassino. Assassino é aquele que odeia o seu irmão e não perdoa. Para Deus é assassino. Entendeu? Aquele que odeia seu irmão e não perdoa é assassino. Então não entra no céu. Os idólatras. E hoje só o que a gente vê é pessoas idolatrando. Idolatra a imagem, idolatra uma Fátima, idolatra o pastor, idolatra o padre, idolatra o dinheiro. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Você troca Deus pelas baladas, pelos forró, pelas coisas do mundo. Você não aceitou Deus, mas você aceitou o mundo. Então, a porta do céu fecha para você. Idólatra e todo aquele que ama a prática da mentira. E pessoas que adoram contar mentirinha, não? Adoram a mentira. Irmão, tem pessoas que adoram a mentira. Então, tá aí os que não vão entrar no céu. Agora, você analise sua vida, aonde você está colocando ela. Analise, estude,
Preste atenção no que você está trazendo para dentro de você, certo? Quem quiser comer, que coma o que quiser. Cada um tem livre-arbítrio. Jamais. Eu fiz um voto com Deus, eu vi na palavra, eu acredito na palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus, e o que está escrito na palavra eu estou colocando na minha vida. Se a Bíblia diz que carne de boi que é imunda, então eu não vou trazer imundícia para dentro do meu santuário, para dentro da minha igreja, para mim. Por quê? Pedro, Deus mandou um lençol de todo tipo de animal imundo para Pedro comer. Deus mandou. E olha o que a palavra de Deus diz, presta atenção. Pedro, mata e coma. Jamais, Senhor, comi coisas imundas e impuras, jamais. Sabe a resposta? Que Deus diz, porque estão usando isso aí. Não considero que Deus colocou imundo. Então estão indo por aí. Mas mesmo assim, Deus mandando, Pedro não comeu. Muitas vezes Deus vai mandar você fazer. Vai para as cartas de Saul. Deus mandou Davi matar Saul. Você sabe o que Davi fez? Foi Deus que mandou Davi matar Saul. Você sabe o que Davi disse? Jamais eu vou mexer no ungido do Senhor. Jamais. Então ele não matou. Mas não foi Deus que mandou? Foi. Mas ele não fez. Tem coisa que Deus vai permitir para ver aonde está a tua fé. Para ver se você verdadeiramente vai aceitar Ele ou vai aceitar as imundícias deste mundo. Deus vai aceitar. Mas está na Bíblia, orou, apresentou a Deus, está tudo consagrado. Eu como é tudo. Você pode comer o que você quiser, até eu ia falar besteira agora. Você pode comer o que você quiser. Entendeu? Pode comer o que você quiser. O problema é seu, irmão. A boca é sua. Não é assim? Como o que você quiser. Você tem livres arbítrios. Só que a Bíblia diz, não se achegue a mim com as suas imundícias. Aí o povo cheio de imundícia, sobe no altar, começa a louvar, passa mal no altar, passa mal em cima do louvor, e é doente, cheio de enfermidade, cheio de castigo. Por quê, irmão? Não, mas Deus já consagrou, não tem nada a ver. Tá certo, continue. O imundo sendo imundo, continue. Quero orar por você. Preste atenção na palavra de Deus. Amém? Sei que você vai ignorar, você não vai assistir. Vai ficar com raiva, o problema é seu. Amém? Pai querido, amado Deus, eu apresento esta casa, eu apresento essas vidas e peço as ricas misericórdias do Senhor, Pai, em nome do Teu Filho, por esta pessoa que está acamada, por essa pessoa que está sofrendo, por essa pessoa, meu Pai, que está sendo carregado por espíritos imundos. Meu Deus, envia anjo, Pai, sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai. Remova, meu Deus, toda doença, toda enfermidade. Pai, eu peço pela vida de Joana Alves, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre a vida dela, Pai. Abra a janela do céu, dê muita paz, muita saúde, muita felicidade, e que a casa dela regozeja com o Teu Espírito, meu Pai, e que ela levante os olhos para o Senhor e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Pai querido, eu apresento todos que estão comigo. Pai, daqui a pouco eu vou sair para Antonina, que o Senhor possa falar no coração das Tuas servas. Alimente, use o Teu servo para falar com eles, para libertar, para curar, para restaurar, em nome de Jesus. Abençoe todos, meu Pai, que ouvi esta palavra, e aonde essa palavra chegar, meu Pai, que o Teu Espírito chegue neste lar, remova o câncer, a leucemia, diabetes, espírito imundo, seja destruído. Consagra a água, Pai, quem beber receba vida, seja curado, restaurado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus.
Fica com Deus. Uma terça-feira, uma segunda-feira, uma tarde de segunda-feira abençoado, uma terça-feira abençoado em nome de Jesus. Você aí do Baixo e Grande, Baixa Queimada, Genezaré, nesta terça-feira, 7 da noite ali na Baixa Queimada, ao lado do Bastão, culto de libertação. Todas as terça-feiras estaremos ali clamando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Espero todos vocês nessa terça-feira, amanhã, às 7 da noite, ali ao lado do Bastão, na Baixa Queimada. Deus abençoe, fica com Deus.